Preste bastante atenção. Os dois domingos atrás, nós consideramos o episódio anterior a este, no texto que fala sobre a crítica de Jesus aos escribas, como a falsa piedade se manifesta e se vende publicamente. Nós consideramos isso. Nosso Senhor nos traz, do verso 38 ao 44, o tema do discipulado. Discipulado, colocando-o primeiramente negativo, de um modo negativo. Ou seja, nos ensinando com o mau exemplo dos escribas, como os seus discípulos não devem andar, o que não devem fazer, o que não devem praticar ou se comportar. No texto que a gente acabou de ler, Jesus coloca o tema do discipulado de um modo positivo. Ele toma o exemplo de uma viúva para mostrar qual deve ser a postura e a atitude de coração do genuíno servo de Deus. Aqui, nosso Senhor está encerrando seu ministério de ensino público das multidões. E ele toma exatamente essa pobre viúva como exemplo, como modelo, como padrão e paradigma a ser seguido na caminhada cristã. Só para contextualizar vocês, ele está no templo, assentado, mais exatamente no pátio das mulheres, onde ficavam os gasofiláceos, certo? Os gasofiláceos eram os depósitos, como esse daqui, mas maior. Eram os depósitos em formas de cones, certo? Em formas de cone, onde os judeus depositavam as suas ofertas. Naquele pátio das mulheres havia 12 caixas distribuídas pelo pátio. Dentre os tipos de ofertas que se levavam ao templo, existia uma oferta chamada de oferta de boa vontade, ou ofertas voluntárias, que podiam ser de qualquer coisa que fosse valiosa para o templo, inclusive dinheiro. E aí aqui eu quero abrir um parêntese, porque os desigrejados acusam muito a igreja em relação à questão de ofertas e dízimo ser em dinheiro. E dizem assim, no Antigo Testamento era em comida, no Antigo Testamento era em animais, não era em dinheiro. Pois bem, fecha parênteses aqui. Nós estamos vendo que naquela época existiam, certo, 12 caixas distribuídas no pátio das mulheres, onde essas caixas eram exatamente para depósito de oferta em dinheiro para o templo. As viúvas, como nós falamos na ministração passada, assim como os órfãos, faziam parte do grupo social mais vulnerável dos povos antigos. Porque com a morte do marido, os bens da família iam para o filho mais velho. E era comum o filho mais velho abandonar a mãe, rejeitar a mãe, desprezar a mãe. Então a mãe passava a ser uma pessoa vulnerável, tornando-se dependente de ajuda de outros familiares, ou mesmo caía na mendicância, nas esmolas de rua. Não foi à toa que, ao escrever sua carta à igreja, Tiago, irmão de Jesus, tenha dito que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tiago 2, 27. Então, quando a gente olha para os escribas, que eram os mestres da lei, eles foram duramente criticados por nosso Senhor, porque eles defraudavam tais mulheres, que já eram vulneráveis pela própria condição. Quando, na verdade, eles deviam cuidar delas. Era dever deles como religiosos, como homens que vendiam uma imagem de piedade, uma imagem de santidade, era dever deles cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas eles estavam fazendo era exatamente o contrário. Então, eles eram o grande exemplo da falsa piedade, da falsa religiosidade. Todavia,
Como contraste, esta pobre viúva estava sendo observada por Jesus. Obrigado. Estou esperando o terceiro agora trazer aqui. 2 já veio, né? Obrigado, irmã Júlia. Então, escutem bem. Esta viúva estava sendo observada por Jesus. E na sua observação, Cristo registrou, no ato de adoração daquela mulher, grandes evidências da verdadeira piedade. Piedade. Talvez alguém esteja no banco se perguntando, pastor, o que é piedade? João Calvino colocou da seguinte forma: piedade origina-se e fundamenta-se no conhecimento de Deus, que se revela por meio da palavra e resulta em culto e obediência. Então, piedade é conhecer a Deus por meio da palavra e agir com devoção, agir segundo a boa vontade de Deus revelada na palavra. Viver a vida de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra. Mas essa mulher nos trouxe algumas evidências dessa verdadeira piedade. Quais são, pastor, essas evidências? Em primeiro lugar, disposição em ser piedoso de coração. Disposição em ser piedoso de coração. E eu vou explicar isso aqui com mais calma. Volte comigo para Marcos, por favor. Veja o verso de número 41, por obséquio. Verso de número 41. Sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo, grife esse advérbio como, aí ó, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Veja, esse termo como, ele é um advérbio de valor circunstancial. A observação de nosso Senhor não se resumia apenas ao modo físico, a maneira externa de como os ofertantes saíam do seu lugar e iam até o gasofilácio deixar o dinheiro. Ele não estava circunscrito apenas na observância de atos externos, mas sim, e antes de tudo, Jesus observava qual era a intenção do coração com que cada um deles depositava a oferta. Isso fica evidente por causa do verso de número 44, que nós vamos ler mais à frente. Então perceba, todos ali estavam tendo seus corações esquadrinhados, analisados, observados, sondados, segundo a onisciência de Jesus. Aliás, vamos ver logo agora o verso de número 44. O que Jesus estava observando, sentado frente ao gasofilácio? Verso 44. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Note, os demais ofertantes, trazendo grandes quantias de dinheiro, depositando no gasofilácio, trazia daquilo que lhes sobrava. A questão analisada a princípio aqui não era a quantia, mas sim a intenção do coração, o que sobrava, o resto, o restante, o que sobrava, davam para Deus. Enquanto a viúva, com toda a sua vulnerabilidade, com toda a sua pobreza, ela priorizou Deus. Pastor, por que é importante abordar este aspecto mais subjetivo desse episódio agora? E eu respondo. Porque é mais fácil mascarar a vida cristã com atos externos, inclusive com doações de grande quantia de dinheiro para a obra de Deus. É mais fácil mascarar a vida cristã com atos externos do que expressar um coração genuinamente convertido, nascido de novo, quebrantado, humilhado e transformado. Então, na vida espiritual, é fácil
você demonstrar ser piedoso, ser espiritual, ser religioso por meros atos externos. É fácil. Permita-me trazer-lhes dois grandes exemplos das Escrituras. Um no Antigo Testamento e outro no Novo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo número 4. Gênesis capítulo número 4. Vamos ler do verso de número 3 ao verso de número 7. Gênesis 4, do 3 ao 7. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, outra tradução diz, descaiu-lhe o semblante. Acho até mais poética. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Bem, a gente sabe o que aconteceu depois daí. Ele ficou irado e matou o seu irmão. Mas a pergunta é, por que a oferta de Caim não foi aceita? Veja, não era uma questão de quantidade que revelava a genuína intenção do coração, mas o tempo e o zelo com que eu apresentava a minha oferta. Passou o tempo, veja no versículo 3 diz, aconteceu que ao fim de um certo tempo, passou um tempo e Caim trouxe ao Senhor o que sobrava da sua agricultura. Enquanto Abel separava os primeiros animais do seu rebanho e ia cuidando deles para apresentá-los como oferta ao Senhor. Não é quantidade, é a disposição piedosa do coração em ofertar. Agora vamos para um segundo exemplo do Novo Testamento. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Um texto conhecidíssimo. E muito forte. Atos dos Apóstolos 5, do verso 1 em diante diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Perceba, mais uma vez, a questão não é a quantidade, mas a intenção do coração. Satanás encheu o coração do Ananias e da Safira para mentir, trazer um dinheiro sujo, perverso, cheio de mentira, sem sinceridade, honestidade. Dinheiro fruto de um coração impiedoso, um coração cheio de maquinações satânicas. Que não era a questão da quantidade,
mas com que disposição de coração ele estava ofertando, ele estava trazendo aquela oferta diante de Deus. Porque quando temos um coração impiedoso, não transformado pelo poder do evangelho, a gente teima em acreditar que Deus é um ser tão bonzinho que aceita qualquer coisa que dermos a ele, de qualquer jeito, de qualquer modo, de qualquer maneira. E para o disfarce ficar perfeito, ainda há quem diga, o importante é que seja de coração. O importante é que seja de coração. A primeira lição que aprendemos com a história dessa viúva é que Deus está observando, esquadrinhando, sondando as intenções do nosso coração. Ele sabe com qual intenção saímos de nossos lares hoje, para vir aqui. Ele nos conhece por dentro e por fora. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus disse a Samuel, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Salmo 139, verso 1 e 2, o salmista escreveu, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me deito e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. As palavras ainda não me chegou à boca e o Senhor já a conhece todas. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E eu pergunto, quando o Senhor visita o seu coração, ele encontra um coração transformado e piedoso? Quando o Senhor passeia pelas vielas de sua alma, ele encontra motivações santas, honestas e verdadeiras? Quando Cristo esquadrinha o seu íntimo, ele encontra alguém que ama a Deus de fato e de verdade sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você canta, quando você levanta as mãos, quando você bate palma, quando você oferta, quando você evangeliza, quando você prega, quando você dirige culto, quando você ensina no departamento infantil, quando você ensina na escola bíblica dominical, quando você faz qualquer outra coisa para Deus, eu pergunto, qual é a real intenção do seu coração nisso? Seu coração evidencia uma disposição em ser piedoso? Em andar conforme a vontade de Deus? Um coração piedoso é um coração que anda conforme a vontade de Deus. Irmãos, escutem isso em nome de Deus e das Escrituras. Nunca foi tão urgente, tão necessário pedir ao Senhor que transforme nosso coração a cada dia mais num coração genuinamente piedoso, genuinamente santo, genuinamente transformado, genuinamente renovado. Por que precisamos pedir, pastor? Porque por nós mesmos nós não temos condições. Por nós mesmos nosso coração está sempre inclinado para o mal. Deixados à nossa própria sorte, nós nada podemos fazer. Assim como o leopardo não pode mudar as manchas de sua pele, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nós também não podemos mudar nosso próprio coração por nós mesmos. Não podemos. Não podemos transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Deus, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode agir em nosso íntimo. Por isso que pelo mínimo de bom senso que nós temos, nós precisamos levantar as mãos aos céus e dizer, Senhor, transforma o meu coração. Me dá um coração de carne cada dia mais. Torna meu coração sensível à tua vontade, sensível à tua voz, sensível à tua palavra, para que eu te sirva de todo o meu coração. O Dr. Martin Lloyd Jones disse, o cristão é algo antes de fazer alguma coisa para Deus. Antes de fazer alguma coisa para Deus, o cristão é algo. Em outras palavras, o cristão é alguém que teve o seu coração transformado, renovado espiritualmente, antes de sair fazendo coisas para Deus.
Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele pode nos transformar, mudar as inclinações do nosso coração, para que tudo que a gente faça para Ele, a gente faça de todo o nosso coração. Coração piedoso, coração temente, coração sensível, coração que o ama. Era isso que Jesus estava observando. A maneira, não era a mera maneira de chegar no gasofilácio e depositar. Se jogava de uma vez, se jogava com calma, se como era que fazia, se orava antes, se não orava. Não! O que Jesus estava observando era o coração, o modo como o coração daqueles indivíduos se inclinava em adoração a Deus. A viúva, pobre viúva, estava se apresentando diante de Deus com um coração cheio de temor, sensível, verdadeiramente crente. E é assim que eu e você também devemos nos apresentar diante de Deus. E isso nos leva à nossa próxima evidência da verdadeira piedade. Segundo lugar, é a disposição em agir pela causa de Deus. Disposição em agir. Note a evolução do pensamento, a evolução do argumento. Primeiro, a disposição em ser. Depois, a disposição em agir. E aí eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 42 e verso de número 43 do capítulo 12 de Marcos. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes. Permita-me chamar a sua atenção aqui para alguns verbos de ação que temos nestes versos. Aliás, 2 verbos são os pilares da ação dessa mulher. O primeiro é o verbo vir. Vindo uma pobre viúva, veja, vir. Esse verbo vir denota ação, movimento, quebra da inércia, ação. Esta senhora poderia ter ficado em casa, no conforto do seu humilde lar, mas ela veio ao templo. Ela saiu de casa, ela se esforçou, ela tinha algo para Deus e queria entregar, então ela agiu. O segundo verbo de ação que encontramos aqui é o verbo lançar. Ela lançou ou soltou, como a gente solta aqui, a sua oferta na caixa. Em outras palavras, ela não apenas veio ao templo, mas ela foi até a caixa e lançou, soltou a sua humilde oferta. Em suma, ela agiu de modo voluntário, com esforço físico. Jesus estava observando tudo isso também. Estava dando atenção a cada passo daquela senhora. A adoração dela não envolvia apenas dar dinheiro, doar dinheiro, mas em agir, em sair da sua casa, em sair do conforto do seu singelo lar, se levantar e vir até o templo e adorar a Deus ali com a sua oferta. Irmãos, eu não tenho dúvida que diante de Deus é muito mais aceitável a ação de serviço na sua obra do que mesmo uma grande quantia de dinheiro meramente depositada no gasofilácio. Vocês lembram quando o povo de Israel estava lutando contra os filisteus? Lembram disso? Enquanto Golias insultava e assombrava o exército de Israel, lá estava Saul, sem ação, inerte, parado, sem fé, sem qualquer movimento, até que aparece Davi e se dispõe a enfrentar o inimigo do povo de Deus. As suas chances de derrotas eram grandiosíssimas, mas ele agiu, ele tomou uma atitude, ele se levantou,
Saul tinha ouro, Saul tinha armadura, Saul tinha espada, mas Saul não tinha atitude. Não tinha coragem de agir. Não tinha coragem de enfrentar o Golias. O grande ato de adoração de Davi aqui não era grandes somas de dinheiro que ele estava trazendo para o rei, mas a ação em nome da honra de Deus e do povo de Deus. É tanto que Davi disse: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi era um adolescente nessa época. Então peguem outro exemplo, o grande apóstolo Paulo. Ele era perseguidor da igreja antes da sua conversão. Toda a sua ação era para matar e aniquilar os cristãos, até que Jesus veio ao seu encontro e ele foi transformado. A disposição do seu coração mudou e agora ele se tornou um homem piedoso e santo e passou a agir como um homem santo. E ele passou então a trabalhar incansavelmente na evangelização, plantação de igreja, buscando e edificando os eleitos de Deus, ao ponto de, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele mesmo dizer: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Paulo estava cônscio que tinha uma carreira. Isso demandava ação, demandava movimento, diligência, empenho, arregaçar as mangas, energia, esforço. Ele precisava agir, ele tinha uma carreira a completar. Por isso que ele disse em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em suma, Deus não nos deu um espírito de preguiça, mas de ação, de energia. O Espírito Santo, se ele habita em você, ele é um espírito de poder, de ação, de movimento, e não de preguiça. Um crente piedoso, meus irmãos, é alguém que age pelo reino de Deus e no reino de Deus. Ele não aceita ficar apático. Ele não aceita ficar inerte. Ele não aceita ficar só assistindo as coisas acontecerem enquanto os outros trabalham e ele só como espectador. Não! Crente piedoso, ele quer fazer alguma coisa, ele quer agir, ele quer participar. Ele quer estar dentro. Um coração verdadeiramente transformado por Cristo fará você se mexer. Fará você sair da inércia, fará você agir, querer trabalhar para a causa de Deus. Não deixará você parado. Haverá uma constante inquietação no seu coração em ser útil para o reino de Deus. Aí eu pergunto, como pode alguém dizer que ama a Deus e não está disposto a fazer nada para Deus? Quando Ele fez tudo por você. Como você pode dizer que ama a Deus se você não se esforça para participar dos trabalhos de cultos da igreja? Vindo apenas quando lhe é conveniente. Como você pode expressar amor por Deus se você não está disposto a carregar uma cadeira, varrer um chão, limpar uma mesa, bater um tapete da casa de Deus, servir aos irmãos? Nosso grande problema atualmente, irmãos, é que temos perdido a noção de que ser cristão é ser servo. Ser cristão é ser servo. Fomos tão mimados pela mentalidade pragmática de que somos apenas consumidores da igreja, que se pagamos alguém para fazer, se depositamos a oferta, se damos o dízimo, então que alguém faça, não eu. Essa mentalidade é profundamente nociva e satânica. E satânica, porque ela rouba de nós a expectativa de receber galardões no céu. Os crentes hoje, em sua maioria, não estão mais preocupados, por exemplo, em receber galardões no céu. Não se fala mais sobre receber galardões, recompensas no céu. Está escrito na palavra de Deus que nós receberemos galardões no céu à medida que nós trabalharmos para Deus aqui. Está escrito aqui, ó.
E essa noção de que nós somos apenas consumidores da religião e não servos de Deus, essa noção é uma noção satânica, porque ela rouba de nós os galardões. Então lá na glória você vai ver irmãos recebendo seus galardões e você não recebendo nada, porque você tinha a noção de que você era alguém que devia ser mimado nos bancos da igreja e não um servo. Quando Deus lhe chamou para ser servo. Deus me chamou para ser servo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para que você foi criado em Cristo? Para boas obras. A palavra obras aqui no grego é ergon. E-R-G-O-N. Ergon. Ela significa exatamente trabalho. Então veja, o versículo fica assim: pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para o trabalho. Que a gente tem a ideia de que boas obras é só dar dinheiro para os pobres, dar esmolas, dar cesta básica, não é isso? A gente tem isso na mentalidade. É a mentalidade católica romana. De que a gente, boas obras, a gente é dar sopão. Tudo bem, isso faz parte do trabalho. Mas não é só isso. O trabalho envolve você se envolver com a vida toda no reino de Deus. Todo o seu ser pertencer ao reino de Deus. É você se considerar uma pequena abelha operária na colmeia eterna onde Deus é o rei. Aqui está um grande distintivo que separa o cristão do não cristão. É que o cristão está sempre querendo fazer algo para Deus. Ele está sempre pensando em como melhorar seus serviços no reino de Deus. Se ele canta, se ele prega, se ele escreve, se ele evangeliza, se ele ensina, se ele serve as mesas, se ele escreve o boletim, se ele grava as mídias ou faz qualquer outra coisa, ele quer fazer cada vez mais com excelência. Isso é ser servo. Isso é agir. Você está disposto a fazer alguma coisa. Cristão é alguém que trabalha com o seguinte princípio bíblico em mente 24 horas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que tem na mente de um cristão 24 horas. Se 24 horas do seu dia você só pensa em ganhar dinheiro, você só pensa nos seus confortos, você só pensa no seu entretenimento, você só pensa em você, você não é cristão. O cristão de fato, ele pensa 24 horas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, quer eu pegue o ônibus na segunda-feira de manhã, quer eu esteja no culto domingo à noite. Tudo eu vou fazer na minha semana para que Deus seja glorificado. Tudo. Quer fazendo um arroz, quer lavando a roupa, quer limpando a casa, quer deixando o menino na escola, quer indo na padaria comprar pão, quer indo partir para o trabalho, quer fazendo qualquer coisa que você faça na vida. Você faz tudo com isso em mente. Para a glória de Deus. Então tudo isso vai moldar a maneira como você faz as coisas. Você vai fazer com excelência, você vai fazer com adoração, porque você entende que Deus está sendo glorificado em cada ato que você faz. Aí eu pergunto, este princípio é o que sustenta o seu interesse em servir a Deus? Quando você vai da sua casa, sai da sua casa para vir à casa de Deus, é com este princípio de servir para a glória de Deus que seu coração está cheio? Vejam aquela mulher. Veja com que intenção ela saiu de casa para ir depositar a sua singela oferta. Servir a causa de Deus, de alguma forma, era isso que ela queria. Ela queria participar. Mesmo que fosse por meio de uma pequena oferta de dinheiro e esforço físico. Porque é isso que Deus requer de nós na condição de seus servos. Homens e mulheres que ajam de coração voluntário para o avanço cada vez mais rápido do seu reino sobre a terra. Ação voluntária pela causa de Deus. Essa é a segunda e grande evidência que nós temos de piedade nesse texto.
é que aquela mulher agiu. Mas temos uma terceira e última. É a disposição em doar a si mesmo para a glória de Deus. A disposição em doar a si mesmo para a glória de Deus. E aqui, peço, antes de qualquer aplicação que eu possa fazer, você me deixe explicar alguns detalhes importantes para nós compreendermos exatamente esse princípio de doar-se para a glória de Deus. Volte comigo a Marcos, capítulo 12. Veja comigo o verso de número 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. O que é um quadrante? Quadrante era a moeda romana, e um quadrante equivalia a poucos centavos nos dias modernos. Poucos centavos, pouquíssimos. Essas 2 pequenas moedas que Marcos aplica como quadrante eram 2 leptons. 2 leptons, 2 moedinhas gregas, equivalia a um quadrante. Quadrante era a moeda romana. Como Marcos estava escrevendo para os romanos, então Marcos já traduz os leptos como quadrante, já coloca no valor da moeda romana. Veja a preocupação do autor bíblico em ser claro na sua mensagem para o seu público original. Versículo de número 43. Então, guarde isso, um quadrante, alguns centavos. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Grife esse termozinho mais, termo quantitativo mais. Porque aqui ele está ligado ao que a gente falou no primeiro ponto, sobre a disposição do coração. Ou seja, ela estava dando mais que os ricos, porque estava dando a oferta de coração. Ele estava dando o que sobrava, o resto. Mas ela estava dando mais, porque estava dando de coração. Então, no versículo 44, Jesus fecha o seu argumento, dizendo: porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Irmãos, quantos de nós não só dá a Deus o que sobra? Nosso tempo, nossas energias, nossos esforços. Quantos de nós não estamos exatamente nesse ponto aqui? De dar a Deus somente o que nos resta? Continua o versículo. Ela, porém, da sua pobreza, ela era uma mulher pobre, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. Alguns argumentos se esse sustento era o sustento para o mês ou se era o sustento do dia. Enfim, eu prefiro acreditar que era o sustento do dia, porque com 2 leptons, ficaria difícil você passar um mês com 2 leptons, com um quadrante. Então eu me junto aos comentaristas que dizem que é o sustento de um dia. Mas bem, o sustento daquele dia, todo o sustento daquele dia, ela pegou, depositou no gasofilácio. É importante frisar que ela não está comprando o favor de Deus com essa oferta. O texto não fala em nada disso. Por que eu trago essa questão à tona? Porque eu já vi muito charlatão usar exatamente esse texto para enganar as pessoas. Dizendo que você deve fazer como esta viúva se quiser ser abençoado. Dê tudo o que você tem. Tudo. Não. O que está envolvido aqui, irmãos, não se resume ao valor. Volto a tocar nesse ponto. Não é questão de valor. A gente já viu o que aconteceu com Caim. A gente já viu o que aconteceu com Ananias e Safira. E não era uma questão de valor. Mas ao custo do sacrifício envolvido. Qual era o sacrifício aqui? O sacrifício aqui é que ela ia, de fato,
passar o dia sem se alimentar. Era o sacrifício envolvido. De coração, ela deu tudo o que tinha. Ela abriu mão de todo o seu sustento. Ela pensou primeiro em Deus, priorizou Deus, amou a Deus sobre todas as coisas, mais que ao seu próprio sustento. É isso que o texto quer nos ensinar. Enquanto os ricos davam o que sobrava de suas posses, ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento, sem deixar nada de fora. E aqui é o que está a ideia de renunciar a si mesmo para a glória de Deus. Esta mulher nos dá um exemplo, uma aula de como devemos viver a vida cristã. Ou seja, ela nos ensina que enquanto não amarmos a Deus mais que a nós mesmos, não somos dignos de ser chamados cristãos. Enquanto você não amar a Deus mais que a si mesmo, mais que a seus confortos, mais que a tudo que você tem, possui e você não é digno de ser chamado cristão. Essa é a grande mensagem que nós estamos tendo por meio dessa viúva. Vocês lembram do jovem rico que queria seguir a Jesus? Nós já pregamos aqui no capítulo número 10. Ele dizia que guardava todos os mandamentos, era alguém extremamente religioso, mas ficou para trás quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha e desse o dinheiro aos pobres. A Bíblia diz que ele, ao ouvir isso, se retirou profundamente triste e não seguiu a Jesus. Ele não passou no teste do amor a Deus sobre todas as coisas, mas essa viúva passou. Ele não passou no teste do amor a Deus acima do próprio dinheiro, mas essa viúva passou. Ela deu todo o seu sustento, tudo que poderia servir para o seu conforto, alimentação, vestuário, etc. daquele dia. Pergunta, irmãos, será se nós passaríamos no teste de amar a Deus sobre todas as coisas, se ele nos pedisse isso? Como Deus pediu a Abraão para sacrificar seu próprio filho? Será se passaríamos no teste de amar a Deus acima da nossa própria vida, do nosso conforto, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso namoro, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa empresa, do nosso dinheiro, dos nossos amigos, da nossa pátria? Será se passaríamos no teste de doar a nós mesmos como sacrifício de louvor a Deus? Será se estamos dispostos a sacrificar nossas noites da semana para vir buscar a Deus aqui? Depois de dias cansativos de trabalho, ainda assim, vir prestar um sacrifício de louvor a Deus no culto de oração, ou num pequeno grupo, ou na quinta-feira, enfim, em tantos outros eventos que nós temos aqui durante a semana. Não. Deus não pede que você doe todo o seu dinheiro depositando no gasofilácio. Deus requer que você doe a si mesmo no gasofilácio do céu. Renuncie os anseios do seu coração que competem com ele. Entregue toda a sua vida como oferta nas divinas mãos e viva o resto de seus dias para ele. A mensagem por trás desses exemplos, irmãos, é que devemos entregar ao Senhor muito mais que nossos bens, porque como a gente viu, é até fácil entregar bens. É fácil. É fácil entregar bens. Eu já vi gente doando casa, eu já vi gente doando carro, eu já vi gente doando relógio de ouro, eu já vi gente doando perfumes caríssimos para a obra de Deus. Eu já vi gente fazendo isso. Mas mais que isso, Deus quer que você seja a oferta. Você. Doar o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, integralmente, sem reservas para a causa de Deus. Você é a oferta, entendeu isso? Deixa eu trazer alguns exemplos para vocês, para ficar isso mais claro. O que significa doar-se no reino de Deus para a glória de Deus. Doar-se.
Amy Carmichael, a missionária, entregou os melhores anos de sua vida resgatando e cuidando de crianças que eram forçadas a se prostituir nos templos pagãos da Índia. Fanny Jane Crosby. Já ouviu falar dessa mulher? Fanny Jane Crosby ficou cega aos 6 anos de idade por causa de um erro médico. Ela dedicou toda a sua vida a ensinar crianças no departamento infantil da igreja e a compor hinos cristãos. Os melhores anos da sua vida foi compondo grandes canções que até hoje cantamos, como por exemplo essa aqui. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Foi uma mulher cega que compôs isso aqui. Ela disse que quando chegasse no céu, o primeiro rosto que ela queria ver era o rosto de Jesus. E ela já viu, porque ela está lá. William Carey, o sapateiro, doou os melhores anos de sua vida como missionário na Índia, pregando o evangelho e traduzindo Bíblias para os dialetos hindus. William Carey, a sua mulher enlouqueceu, ele passou com a mulher 12 anos enlouquecida, perturbando ele, perturbando o trabalho dele. 12 anos, cuidando dela e cuidando da obra do Senhor. 12 anos. William Wilberforce, político inglês, político britânico, por causa de Cristo, deu o melhor de seu tempo no parlamento inglês e suas energias para a libertação dos escravos na Inglaterra e em toda a Grã-Bretanha. Joni Eareckson Tada, escritora cristã, ficou tetraplégica aos 17 anos em 1967. Até hoje ela testemunha do amor de Deus em conferências e luta pela causa dos deficientes físicos. Tem até o filme dela na internet. Acho que é Eu Me Chamo Johnny, uma coisa assim o nome do filme. Os 2 jovens moravianos que se venderam como escravos a um agricultor britânico ateu que tinha 3.000 escravos numa ilha africana. Eles se venderam como escravos, porque o dono daquela ilha disse, vocês não podem pregar aqui. Então eles disseram, pois nós queremos nos vender para você como escravos, para que a gente possa pregar na sua ilha. E eles se venderam como escravos e foram para aquela ilha na África. E quando o navio estava zarpando, enquanto os seus familiares choravam copiosamente, eles acenavam lenços para os familiares, gritando e dizendo, para que o cordeiro que foi morto e imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. E nunca mais suas famílias os viram. Todos esses exemplos da história da igreja mostram homens e mulheres que não doaram meramente dinheiro. Doaram a si mesmos como ofertas para a causa de Deus. Eles eram a oferta, eles eram o quadrante. Você é o quadrante. Você é a oferta. Aí eu pergunto, vamos refletir um pouco. Se o avanço de Deus, se o avanço do reino de Deus nesta terra depender só do seu esforço, da sua dedicação, da sua energia, do seu tempo, até onde ele irá? Quantos palmos ele avançará? Aí eu pergunto, você é a própria oferta a Deus? Está disposto a se ofertar a Deus? A ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Estava um senhor muito rico no cais do porto
esperando a partida de um navio transatlântico. Aí aproximou-se dele um conhecido e lhe disse: "Oh, meu amigo, o senhor parece estar muito, muito feliz com a partida desse transatlântico." O homem rico olhou para o seu conhecido e disse: "Sim, estou extremamente feliz, porque eu tenho dentro desse navio cerca de R$ 1 milhão em equipamentos para um hospital em Moçambique. E vim aqui para apreciar a partida desses equipamentos." O conhecido olhou então para aquele homem rico e disse: "Muito interessante e muito digno. E me alegra que o senhor haja feito essa oferta. E sabe, eu também tenho uma oferta a bordo. A minha filha única vai para Moçambique para dedicar ali a sua vida como missionária." O homem rico olhou para aquele seu conhecido e disse: "Meu prezado amigo, ao pensar eu no que esse sacrifício representa para você, eu me sinto como se nunca houvesse dado coisa nenhuma. Porque aquele pai estava doando a própria filha para a vida missionária." Meu amigo, ouça isso em nome de Deus e das Escrituras. Não é dinheiro que Deus quer, é você. Você é a oferta que ele almeja receber hoje à noite. Seu coração. Doe-se para Deus, doe-se para o reino. Pare com essa ideia descabida de servir a Deus apenas pela metade. Você não quer ninguém assim na sua vida, quer? Alguém que seja só pela metade para você? Você não quer. Pare com essa ideia de reter parte do seu coração para você e dar outra parte para Deus, ou então trocando Deus pelos confortos e vícios deste mundo. Pare! Viva integralmente para Deus. Coloque a si mesmo no gasofilácio. Coloque a si mesmo na bandeja da oferta, como sacrifício de louvor a Deus nas mãos de Cristo. Jesus contou uma parábola aqui em Mateus que expressa bem isso que eu estou dizendo. Versículo de número 44 do capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Tudo o que tem. Aqui está a verdadeira e genuína felicidade para um cristão. Obter um tesouro precioso chamado Reino de Deus. Esse é o seu tesouro. Ainda que seja necessário ele abrir mão de tudo mais. De tudo mais. Abrir mão da própria vida. Abrir mão do que tiver de ser, tudo para a glória de Deus. George Miller, o apóstolo da fé, falou algo que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos aprendendo hoje. Ele disse, veja que devoção, veja a devoção do coração desse homem. Ele disse, abre aspas, houve um dia em que eu morri, definitivamente morri. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou para as acusações, até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado apenas a me mostrar aprovado para Deus. Fecha aspas. Você está disposto a doar a si mesmo para Deus hoje? A morrer para si mesmo, a fim de viver para Ele, a fim de ser aprovado por Ele? Está disposto a colocar o que resta de melhor dos seus dias, de melhor do seu tempo, de melhor das suas energias, de melhor dos seus pensamentos no gasofilácio do céu para servir ao Senhor? Então Deus perguntou,
Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Será se estamos nós dispostos a dar essa mesma resposta a Deus hoje à noite? Eis-me aqui, Senhor. Eu sou a oferta. Eu sou o sacrifício diante da tua presença. Encerro com a frase do conhecidíssimo missionário Jim Elliot, quando ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu repito essa frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Nós não podemos reter os nossos confortos, os nossos entretenimentos, tudo que esse mundo nos oferta para nós, nós não podemos reter. Um dia tudo isso vai se acabar. E ele segue: para ganhar o que não pode perder. Quando nós ganhamos o reino de Deus, quando nós ganhamos a Cristo, nós jamais poderemos perder a Cristo. Disposição em ser piedoso de coração, disposição em agir pela causa de Deus e disposição em doar a si mesmo para a glória de Deus. Oremos. Bendito Deus, glorioso Pai, como Tu és maravilhoso, como a Tua palavra é rica em nos ensinar, em nos exortar, em, ó Deus, nos desafiar, em nos esquadrinhar, em sondar o nosso coração. Sondar, ó Deus, se estamos realmente de acordo com a Tua vontade ou não. Tem piedade de nós, Senhor. Olha para nós com um olhar de misericórdia e nos ajuda a andar com um coração piedoso diante da Tua face. A andar, Senhor Deus, com ações voluntárias, ações, ó Deus, pela Tua causa, arregaçando as mangas, servindo de algum modo, estando na posição de servos, de soldados arregimentados pelo céu. E nos ajuda, ó Deus, a nos doar como ofertas a Ti. Tira do nosso coração todo egoísmo, toda visão materialista, ó Deus, toda visão de que esse mundo é o melhor para nós. Lança isso fora da nossa mente, Senhor, e nos ajuda. Muitas das vezes, ó Pai, o nosso coração quer se inclinar exatamente para o lado oposto da santa piedade, para o lado oposto, ó Deus, e contrário à Tua vontade. Então nos ajuda e nos socorre nessa hora, Senhor. Socorre a mim e socorre a meus irmãos. Transforma cada dia mais o nosso velho coração de pedra em um coração de carne, cada vez mais sensível à Tua voz, sensível à Tua vontade, sensível ao Teu amor, sensível às necessidades dos irmãos ao lado, dos nossos vizinhos, sensível às necessidades espirituais que este mundo tem. E ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, iluminando a nossa mente, para que a cada dia a nossa vida seja uma oferta boa, santa e agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e gratos. Todos nós digamos amém.